Muito bem, vamos voltar a Brasília agora. Vamos voltar também a falar da Venezuela. O assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, se reuniu com o representante do governo de Nicolás Maduro. Conversa conosco ao vivo agora, Marília Ribeiro. Muito bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã. Oi, Marcelo, bom dia, obrigada. Bom dia a você e todo mundo que está acompanhando a gente neste domingo. É exatamente isso, o Celso Amorim chegou na Venezuela na sexta-feira e nesta sexta-feira mesmo ele já se encontrou com o ministro de Relações Exteriores, Ivan Gil. Gil chegou até a comentar nas redes sociais e classificou o encontro como cordial e que se respira um ambiente de paz no país. Lembrando que Celso Amorim foi para a Venezuela para poder acompanhar o pleito que acontece neste domingo. Marcelo, no sábado, Celso Amorim também se reuniu com a oposição, que tem como candidato à presidência do país Edmundo Gonzalez, e eles são liderados por Maria Corina, e os adversários de Maduro dizem que estão sendo perseguidos e que vão tomar o poder nas urnas neste domingo. Além destes encontros, Celso Amorim também se reuniu com os membros do Centro Carter de Painel da ONU. Eles são dos Estados Unidos e foram para observar este pleito presidencial. Vale a gente também trazer aqui que o Tribunal Superior Eleitoral também iria enviar alguns observadores, mas por conta de algumas falas duras de Maduro a respeito do processo eleitoral do Brasil, dizendo que aqui as nossas eleições não são auditáveis, acabou que a ministra Carmen Lúcia voltou atrás e não mandou ninguém para acompanhar essas eleições que acontecem neste domingo. Acontece que a chegada de Celso Amorim lá na Venezuela, ela criou muitas expectativas com estes líderes que já estão lá, esses líderes estrangeiros que já se encontram lá na Venezuela. Isso por conta dos poucos observadores para essas eleições. Então, o que está sendo aguardado, de fato, é uma fala de Celso Amorim a respeito dessas eleições. Qualquer novidade, Marcelo, eu volto aqui de Brasília. Estaremos preparados, Marília Ribeiro, portanto, falando ao vivo de Brasília, mas eu quero ouvir agora o nosso editor de internacional, Fabrício Unites. Fabrício, a gente sabe que o presidente Lula, no seu início de governo, recebeu lá, Maduro subiu a rampa lá em Brasília, com pompa e circunstância, mas nós tivemos aí 2 semanas com um certo distanciamento entre o governo Lula e Maduro, mas de qualquer forma, o Celso Amorim conseguiu entrar na Venezuela e está acompanhando o pleito, Fabrício. Pois é, Celso Amorim chegou antes do fechamento das fronteiras lá na sexta-feira. Ele viajou, saiu de Brasília na sexta-feira ali pela tarde. O fechamento aconteceu no comecinho da noite aqui no horário de Brasília, por volta das 7 da noite, 7h30 da noite aqui do Brasil. Foi quando o governo venezuelano anunciou o fechamento das fronteiras. A gente teve uma manifestação importante, Matos, vindo do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Ele é o principal diplomata do país, está, claro, de olho nessas eleições, mesmo estando em viagem no Japão. Ele está em Tóquio nesse momento e durante uma coletiva de imprensa, um encontro com a imprensa lá em Tóquio, ele comentou a expectativa para a votação hoje na Venezuela e disse o seguinte, que os Estados Unidos não irão pré-julgar o resultado das eleições. Disse que é uma escolha que os venezuelanos têm que fazer hoje, mas que o povo venezuelano merece uma eleição que reflita genuinamente a sua vontade e que seja livre de qualquer tipo de manipulação. A gente lembra que essas eleições disputadas agora, nesse dia 28 de julho, as primeiras eleições desde 2018, foram costuradas. Um acordo que foi costurado com o governo dos Estados Unidos, diretamente com o governo da Venezuela, para que houvesse eleições limpas, eleições sem manipulações, depois que a oposição boicotou o pleito em 2018, disse que foi tudo armado para que Maduro pudesse vencer. Eram reclamações que vinham já desde 2013, quando Maduro ganhou de Henrique Capriles por 1,5% de diferença apenas, uma eleição bastante apertada. Mas para essa disputa agora, nesse domingo, nesse dia 28 de julho, o governo americano havia costurado um acordo
acordo ali com a Venezuela, permitindo a diminuição de algumas sanções a produtos como o petróleo venezuelano, a principal commodity da Venezuela, para que as eleições pudessem acontecer de forma limpa. A expectativa é de que a Casa Branca modere as suas sanções, os embargos impostos contra a Venezuela, a depender do resultado das eleições. Seguramente a gente está dizendo aqui o seguinte, que caso Maduro seja reeleito hoje para um terceiro mandato, seja com ou sem manipulação, o governo dos Estados Unidos deve intensificar as sanções aplicadas à Venezuela. Em caso de vitória de Maria Corina Machado, que tem recebido um amplo apoio de líderes internacionais, tanto aqui das Américas quanto também da Europa, a expectativa é de que as sanções impostas pelos Estados Unidos acabem diminuindo, possivelmente sendo aí todas completamente anuladas já nas próximas semanas. Quero ouvir agora também os nossos analistas, o Bruno Pinheiro, o Mano Ferreira. Bruno, recentemente o presidente Lula aqui em São José dos Campos garantiu que não ia brigar com a Venezuela, não iria brigar com Nicarágua, também os Estados Unidos, porque o Brasil não ganha nada com isso. Mas, de fato, há um distanciamento agora, ele tem sido recomendado, o presidente, porque essa associação aí com a ditadura da Venezuela, de fato, mexe com a popularidade do presidente Lula aqui no Brasil. Bruno. Justamente, existem números, na verdade, que comprovam, que isso acaba arruinando ali a imagem do governo Lula, dos seus aliados, quando se aproxima ali do ditador Nicolás Maduro. Eu quero só chamar a atenção, voltar um pouquinho para a linha do ministro Celso Amorim, que foi enviado justamente para acompanhar e foi aceito, teve algumas reuniões ontem, horas antes de iniciar essa eleição, que ele alega que não está como observador. Ele, não estando como observador, não tem uma obrigação de responder ou de dar explicações sobre o resultado ou sobre como acontece essa eleição nesse emblemático 28 de julho na Venezuela. Então ele retorna para a capital federal, ele vai repassar informações ali para o presidente Lula, informações essas que nós não temos ali uma informação se elas ficarão ocultas, ficarão sobre um sigilo, se Lula vai comentar sobre a visão do ministro Celso Amorim ou não. Então ele, na condição de somente ir visitar e não de observador, ele não tem nenhum compromisso, uma obrigação de repassar informações ou de chancelar o resultado que será divulgado logo mais quando encerrar essa eleição na Venezuela. Aguardar como será o entendimento do Itamaraty, se ficará em sigilo ou se as informações serão reveladas no retorno do ministro Celso Amorim. Na política internacional, coerência aumenta a credibilidade. E a incoerência cobra o seu preço. O fato é que o presidente Lula foi sócio da ascensão da ditadura venezuelana. Maduro, presidente da Venezuela que Chávez sempre sonhou, essa frase foi frase dita pelo presidente Lula em peças publicitárias da primeira eleição de Nicolás Maduro. Ele foi um cabo eleitoral ativo, colocando o seu próprio rosto nas campanhas internas da Venezuela. Agora, tenta se distanciar. Vale dizer que, ao longo dos governos do PT, o Brasil acabou ajudando ativamente a consolidação dos governos Chávez e depois Maduro, tanto com financiamento, inclusive, do BNDES, como há vários indícios, inclusive, de dinheiro de corrupção de empreiteiras brasileiras que fizeram obras na Venezuela e que abasteceram os caixas de campanha de Chávez e Maduro. Ou seja, há uma relação umbilical na construção desse regime, que agora entra em colapso. A responsabilidade política tem que ser cobrada daqueles que ajudaram esse desastre a ocorrer na Venezuela.